Olá, você acompanha mais um programa Movimento. Hoje meu entrevistado é o Paulo Lemos, meu colega jornalista, repórter fotográfico, bastante premiado, professor, educador. Vamos falar ao longo aqui da entrevista sobre as profissões e as atividades do Paulo Lemos. E também ele tem uma formação em nutrição humana e saúde, educação física e nutrição desportiva. E nós vamos falar da nutrição funcional, da alimentação funcional também, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Vacira. É uma honra estar aqui com você. Saber que o tempo passa, mas nós estamos sempre ali, pertinho um do outro, né? Isso é muito valioso, né? Isso é muito valioso para nós. É uma coisa fantástica. Vamos falar dessa sua ocupação, dessa sua atividade há mais de 40 anos, que é a alimentação funcional. Eu não sei se eu posso classificar assim, você é professor também, é bastante didático. Vamos falar aqui da diferença do que é vegano, o que é vegetariano, o que é macrobiótico. Pois não. Há uma série de confusão no que se refere a essas doutrinas alimentares, né? O veganismo é uma dieta alimentar, longe de ter algum aspecto filosófico, que tem por base a compaixão com os animais. Tudo que vem de animal, ao vegano não interessa. Mas o vegano, ele é derivado do vegetariano, porque quando ele foi criado em 1944 na Inglaterra, foi exatamente por essa razão, por revolta de 6 membros que não aceitavam as normas do vegetariano. Aí pegaram a palavra vegetarian e aglutinaram a palavra, usando só o prefixo e o sufixo, virou vegan. Então, o vegano ele é mais restrito na alimentação? Mais criterioso do que o vegetariano? Não, só com relação ao animal. O animal aí Ao que deriva de animal é uma coisa. Mas para ele ingestão? não utiliza, isso. E para Agora, vestuário, o vegano, mesmo para vestuário, porque existe o vegano restrito e o irrestrito. O irrestrito ainda utiliza alguma coisinha, mas o restrito não. Ele é absolutamente ligado à natureza. Ele respeita sobre todos os aspectos os animais. Agora, se associado a uma filosofia, ele se torna vegano, por exemplo, macrobiótico, vegano ineológico, vegano ayurvedista, e assim vai, com todas as filosofias. São muitas ramificações, né? É complexo, são várias ramificações, não mas cada uma te leva a corresponder a uma necessidade sua. Por exemplo, um portador de doença crônico-degenerativa, não basta ser vegano para tratar o seu desequilíbrio, é necessário associar uma filosofia. Se ele for, por exemplo, para o lado da macrobiótica, automaticamente ele associará à eneologia. A eneologia é o estudo das forças antagônicas do universo. Yin é negativo e Yang positivo. Vamos usar esse termo positivo e negativo, mas na realidade são as forças antagônicas do universo que te levam para um lado de equilíbrio ou para um lado de desequilíbrio. Você se enquadra em qual? Eu sou macrobiótico. O macrobiótico é aquele que vive dentro da eneologia. Mas melhor. eu já estou no nível chamado nível 7. A macrobiótica é dividida em 7 níveis. Quando você adentra a macrobiótica por ser portador de um desequilíbrio crônico degenerativo, você inicia pela fase 1. É o seu caso? Não, hoje já estou no nível 7. Mas eu entrei no nível 1. Sim. Eu era renal crônico. Inclusive tem esse meridiano aqui que me mostra como renal crônico. Isso aqui é o meridiano do rim, né? Hoje eu sou nível 7, eu posso me alimentar do que eu quiser, desde que eu promova o equilíbrio Yin e Yang. O que você quiser envolve carne, tudo isso aí que Envolve, você fala dos animais? Envolve o que você quiser, mas obviamente a gente também tem a nossa parte vegana. A gente também procura corresponder ao veganismo. Eu não tenho necessidade nenhuma para me reequilibrar ou para me sobreviver com proteína animal. Aí a gente fala carne, Isso. leite. Tudo que tem proteína animal, nós E como nos que você abstemos. recompõe essa proteína? Através desse equilíbrio alimentar. A gente procura, por exemplo... Verduras? Poderia ser. Vamos colocar, para você ter uma noção, vamos colocar uma raiz como exemplo, que é o gobô, a bardana.
O cientificismo, a medicina moderna, ela catalogou 60 sais minerais. Existem 60 sais minerais, né? Desses 66, o gobô ou a bardana concentra 26. Então, os demais a gente vai completando, por exemplo, com folhosas, leguminosas e etc. E entra na linha das chamadas oleaginosas, que é no caso da soja, do grão de bico, da ervilha e do amendoim, assim nós vamos. Paulo, essa prática vegana, eu não sei se ela é muito antiga, eu só sei que virou praticamente uma moda. Você vê assim? Ela não é antiga, como eu disse no início, ela é de 1944. Você considera recente? Se for comparar com a macrobiótica e principalmente com a eneologia, para você ter uma noção, quem criou a eneologia esteve aqui no planeta, já associando aí um fator religioso, esteve aqui no planeta 680 anos antes de Jesus Cristo vir, que é Lao Dan, mais conhecido como Lao Tse. O Tse é, na realidade, o local onde ele viveu. O nome dele era Lao Dan. Então, ele estabeleceu essa regra do conjunto entre as forças eneológicas dentro da conjuntura Yin Yang. O Yin é o que sobe, sai do centro da Terra e vai para o espaço. O Yang é o que vem do espaço para o centro da Terra. São as forças antagônicas, em eterno giro. E dentro da nutrição, elas são fatais, são a linha que deve ser seguida pelo macrobiótico, pelo eneológico. Já são diferentes, os ayurvedistas, o pessoal da linha indiana, né? E principalmente os veganos. Os veganos, a origem é a Inglaterra, 1944. E se eu Portanto, decido, já por vem exemplo, dentro de uma estrutura moderna de nutrição, né? Tá. Se eu decido fazer uma escolha, uma opção, você é vegano, você é vegetariano, você é macrobiótico, isso é fácil no exercício do dia a dia, na prática, ou requer um estudo demorado? É meio difícil, porque o vegano e qualquer um adepto a alguma filosofia alimentar, mormente, essencialmente, produz o seu próprio alimento. O vegano não. O vegano ele adquire muito em supermercados, algum produto vegano, etc., e vai levando. Mas o macrobiótico não. O macrobiótico ele é praticamente obrigado a manipular o seu alimento. Então, para isso requer o quê? Tempo, disponibilidade e principalmente conhecimento e manipulação de alimentos. Você faz isso, né? Você manipula os seus alimentos? Sim, claro. Tudo que eu E a consumo... sua família também? Não, essencialmente não. Você fala em filosofia, qual que exige uma filosofia e qual que não é? Filosofia é aquela que te leva a um guia de estrutura, de capacidade de agir, pensar, movimentar-se, para ter uma combustão de nível que te promova isso. Você tem um guia? Tem um guia. Posso e até você mostrar. tem um mestre, né? Chama mestre, chama guia? O nosso mestre da macrobiótica no Brasil, ela é dividida em 3 grandes fases, né? A macrobiótica. A oriental, a ocidental, que é dividida em 2 fases, que é a América do Norte e a América do Sul. Então, na América do Sul, quem coordena todo o trabalho macrobiótico, quem concentra todo o conhecimento e expande isso para um eventual interessado, é o professor Tomio Kikuchi, em São Paulo. É o nosso centro Musso. Já nos Estados Unidos é o Michio Kushi e no Japão é a linha do Sakurosawa Noichi, que é o pai da macrobiótica, o mais conhecido como George Osawa. E você olhando para a pessoa, olhando assim para mim, você define mais ou menos alguma coisa dentro dessa linha que você está falando? Defino. Por exemplo, formato do rosto? Essa linha, você falou dessa linha que você tem aqui? Existem 3 estabelecimentos básicos que você conhece uma pessoa e o estado de saúde dela. Primeiro, são os diagramas formados pela conduta energética do organismo, né? São os traços de formação de rosto. O segundo é a lei Sampako. A lei Sampako, San em japonês são 3, Paco são brancos. Quando o seu olho começa a surgir a parte terceira, branca, porque nós temos
na íris, nós temos só os dois lados brancos, concorda? Quando ela começa a surgir o terceiro lado, significa que você está caminhando para a morte. Assim é o Sol, quando nasce e quando morre. É igualzinho. E a terceira... Eu não vou te mostrar, não. Tá? A terceira linha é os toques manuais, né, nos meridianos. Se eu pego na sua mão aqui, por exemplo, acho o meridiano do intestino, que está aqui. Eu aciono ele, dói. Se não dói, você não tem problema intestinal. Se dói, você tem problema intestinal. Agora você vai falar assim, mas por que você está preocupado com o intestino? Porque o intestino é tudo no ser humano. É de lá que é absorvido todos os sais minerais e vitaminas que te mantêm em equilíbrio na vida que você leva. Então esse trânsito intestinal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação, porque não é normal, ao contrário do que o Ocidente especifica, ir ao banheiro todo dia. Não é? Não é normal. Nós temos um trânsito de 1 a 3 dias, de preferência estar no meio, 1 dia e meio. Então a pessoa, ela normalmente, quando ela está em processo de prisão de ventre, aí ela vai tomar um determinado laxante, concorda? Uhum. Ela está cometendo um crime com o próprio organismo, porque o organismo está retendo exatamente para fazer o sugar da parte nutricional, que vai jogar na sua corrente sanguínea. A prisão de ventre é muito grave, assim, é muito séria. Depende, a partir do terceiro dia, sim. Ah, tá. Até o terceiro dia, não. Até o terceiro dia pode, a partir não do pode terceiro, entender como um problema. A partir do terceiro dia passa a ser um desequilíbrio. Uhum. Então vamos corrigir o desequilíbrio, mas através do quê? De alguma força alopática, através de um medicamento químico? Não, através da ingestão de certos alimentos que vai auxiliar a lubrificação da parede intestinal para que haja um trânsito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Fibras? A fibra insolúvel, ou no caso da fibra insolúvel, que vai te auxiliar nesse sentido, ela já passou pelo estômago, já se transformou em bolo alimentar e já virou bolo fecal, concorda? Então ela vai te acionar, mas existem fibras que possuem certas, não é graxa, o nome correto não é graxas, mas certas gelatinas, para você entender, que vai aos poucos lubrificando a parede intestinal e o conduto fecal continua de forma normal. Uma delas é a Orapronobis. Existem dois tipos de Orapronobis, o com espinho e o sem o espinho. O de espinho é o mais indicado para controle da obstinação ou da prisão de ventre. Paulo, eu vou insistir aqui numa pergunta, porque a gente escuta demais hoje, assim, eu sou vegano, e vai crescendo também o comércio em torno dessa alimentação. Será que as pessoas estão muito conscientes, sabem o que está ingerindo, estão fazendo um estudo sobre isso, estão procurando profissionais qualificados ou a maioria na onda? Não, na realidade não existe profissionais especializados, específicos para orientação vegana. Não? Não. Porque a gente vê por aí, nessa onda de veganismo, alguém que tem um cachorrinho e sai passeando com o cachorrinho e acha que é vegano. Né? Não é cuidar do animal em si, é uma necessidade de cuidar do animal, mas cuidar do animal homem primeiro, do ser humano primeiro. Né? Ele procura a melhor alimentação para o cão dele, mas se alimenta com o pior alimento. Que é o industrializado, que a indústria de alimentos vem batendo em cima, vem ganhando espaço pela facilidade, pela comodidade, etc. Mas ser vegano é, antes de tudo, na realidade, ter compaixão com os animais em todos os sentidos, não deixar maltratar, não absorver alimentos de origem animal e etc. Agora, não é o fato de eu ter um animalzinho em casa que eu sou vegano. Está dizendo nada. O vegano é vegetariano? O vegano em si é vegetariano. E vice-versa? E vice-versa. Não, vice-versa não. Porque o vegetariano ele não tem, por princípio, esse amor aos animais. Ele é um vegetariano, ele não consome alimento de origem animal, ponto final. Mas ele é capaz de dar um chute no cachorro, ele é capaz de... Né? Esse é o vegetariano. Agora, o vegano não. O vegano, se ele vê alguém agredir um animal, ele vai lá em defesa do animal. Ele socorre o animal. Eu tive um exemplo de um vegano em Uberlândia,
em que ele estava participando de um encontro e, de repente, apareceu um cachorrinho, ficou sob a mesa desse encontro. Aí o pessoal que coordenava o encontro começou a chutar o cachorro, etc. Patati, patatá. Ele foi lá e pegou o cachorrinho, ficou com o cachorrinho no colo até terminar a reunião. Depois saiu e levou o cachorrinho para casa e foi tratado. Esse é vegano. Agora, o vegetariano não estava nem aí com quem estava chutando, etc. Ele é simplesmente vegetariano, não consome nada de origem animal. Você é empresário também, né, dessa área? A gente tem uma pequena, eles chamam de MEI, né? Microempreendedor individual, indústria de alimentos de manipulação em Uberaba, que é a Sansoi. San em japonês agora vai inverter, né? San é senhor, soi é soja em inglês. San em japonês, soja. Então ficou o Oriente com o Ocidente, San de lá como senhora e soi de cá como soja. Senhora soja, Sansoi. Senhora soja. E também é cooperado. Você tem um grupo, como é que funciona essa cooperativa? Então, a nossa cooperativa, me dói por dentro, gostaria que fosse em Uberaba, certo? Não é em Uberaba? Não é em Uberaba, é em Uberlândia. O movimento é muito grande em Uberlândia e lá existe um empório vegano, ali na Rua Natal, 852, em que a gente se encontra todos os sábados. Todos os sábados nós temos cursos, palestras e etc. Agora, sábado sim, sábado não, tem a feira vegana, onde o pessoal todo, a gente fecha a rua e todo o pessoal que tem alguma coisa para expor, negociar, comercializar algum produto vegano, está lá à disposição para montar sua tenda. E o público? É bom? As pessoas estão... O público de Uberlândia, sim. Por que o público de Uberlândia é bom? Porque a cidade de Uberlândia, ela foi formada com gente de fora, né? Não é aquele pessoal tradicionalista, infelizmente, como é o nosso. Porque Uberlândia, por exemplo, hoje, para você ter uma Uberlândia, é preciso você unir Ribeirão e Uberaba. Porque todo mundo pensa que Ribeirão é maior que Uberlândia. Não é. Né? Ribeirão tem 550 mil habitantes, Uberaba tem 330 mil, Uberlândia tem quase 900 mil habitantes. Desses 900 mil habitantes, 100 mil são de lá, 800 mil vieram de fora. Agora, Uberaba é o contrário, nós temos 330 mil habitantes, 80 mil vieram de fora, 250 mil são de cá. Então, mantém a tradição nossa antiga de consumo de proteína animal. Aqui a carne fala muito mais alto, criação de gado, etc. Não é como lá. Hoje, a UFO é responsável pela manipulação de alimentos funcionais por exigência japonesa. O Japão consome a soja brasileira, tipo selvagem, de hilo branco, porque o Centro de Pesquisa de Uberlândia assumiu a responsabilidade de multiplicá-la. Agora, a nossa EPAMIG aqui, etc., tem uma série de cultivares, vários tipos de soja, inclusive uma específica para consumo humano. Mas específica em que sentido? Para a produção do que eles chamam de leite de soja? Não existe leite de soja. Ninguém aperta a teta da semente de soja para tirar leite. É um suco de soja muito ruim, diga-se de passagem, que eventualmente nós temos que nos conscientizar disso, que é um grande veneno para a humanidade, pela presença de fitato, porque não consegue eliminar. E é vendido livremente, aí você está cheio de ADs aí nos supermercados, como a proteína de soja texturizada, que é um grande veneno, o que eles chamam de carne de soja. E assim nós vamos levando, né? Enquanto a indústria de alimentos tiver a força da indústria de medicamentos e ambas tiver o apoio da indústria médica, nós vamos levando nesse sentido. Não estou dizendo que os médicos sejam errados. Os médicos, especificamente, não são dotados de conhecimento para a nutrição. Existem os nutrólogos, esses sim, são específicos. Que são médicos. Isso, destinado à nutrição. Né? Uhum. Agora, qualquer médico, aí você vai no urologista, o cara manda você tomar o medicamento tal, mas vou tomar o chata. Não tome isso não, que isso te mata. Vai tomar esse daqui. Então não funciona, nós precisamos evoluir. Evoluir significa regredir, é o contrário, é voltar aos tempos. Vamos fazer um intervalo aqui e volto daqui a pouquinho com o Paulo Lemos. Nós vamos falar da premiação deles como fotojornalista.
Paulo, você já recebeu vários prêmios, né? Até um prêmio internacional que foi no Japão. Fala para mim sobre essa foto em si que você foi premiada lá. Então, eu fui vinculado a várias empresas jornalísticas de São Paulo, entre elas a Editora Abril, a Folha, o Estado. Terminei minha carreira no Diário de São Paulo, que antigamente chamava Diário Popular, Popular da Tarde. E me especializei em arte fotográfica pela Kodak e pelo Fotocine com Bandeirantes, que é considerada a maior escola de fotografia da América do Sul, né? E tive a honra, por exemplo, na época, de participar de vários concursos. Essa imagem que você está se referindo, é essa daqui, não é? Isso, do Gavião da FEPASA? Isso, o Gavião da FEPASA. Isso aqui era no tempo que eu vinha namorar minha esposa. Ou seja, você vinha de onde? Nós estamos com 43 anos de casados, né? E eu vinha de São Paulo, eu estudei em São Paulo, fiquei 18 anos dentro da Universidade de São Paulo, né? E, por sorte... É um trem. Por sorte, eu participei, na época, do concurso da Nikon, que é realizado no Japão, e obtive o 3º lugar no concurso mundial. Então, você fica padronizado como terceiro do mundo eternamente, sabe? Mantém esse título. É como, por exemplo, você perguntar um campeão de Fórmula 1, quantas vezes você foi campeão de Fórmula 1? Eu fui tricampeão, então ele é eternamente tricampeão. Ninguém tira esse título dele. A mesma coisa é aqui. E esse momento da foto, como foi, Paulo? Esse momento foi um momento, de certa forma, curioso, porque eu toda a vida andei com equipamento fotográfico. Se me parar agora ali, no meu carro, você vai ver uma câmera fotográfica. Eu não ando sem. No estúdio. E de repente eu estava deitado no trem, eu vinha inclusive para fotografar a viagem, as paisagens, etc. O rapaz me chamou do garçom e falou assim: você é jornalista? Eu falei assim: sou, por quê? Não, porque está na hora do Gavião vir comer. Eu falei: que Gavião? O Gavião, você não veio fotografar, não foi o Gavião? Eu falei: não estou sabendo do Gavião, não. Aí de repente ele me mostrou que lugar que ele ficaria e eu fiquei. Eu me lembro que eu estava com uma Nikon F1, com motor drive, e faltava 6 quadrinhos para terminar o filme 36. Quando ele falou: está chegando, eu disparei o motor, falei: cadê o Gavião? Já foi embora. Falei: não, então atrai ele de novo, que eu vou botar um filme novo. Aí peguei, coloquei o filme novo, disparei o motor, 36 fotos. Dentre essas 36 é que está essa daqui. Você conseguiu captar essa daí? É coisa muitíssimo rápida. É bem instantâneo mesmo, né? Esse... E também teve 1º e 2º lugar, né, de outras fotos que você trouxe aí? Não, tem essa daqui da Federação Paulista, né, que é o Pelé fazendo um gol. Que estádio foi esse lá aqui? Isso aqui foi em São José do Rio Preto, em 1969. Ele estava jogando contra o América de São José do Rio Preto. E o jogo ficou 1-0, gol do Eusébio. Era um atacante novo que o Santos tinha comprado. E essa foto, além de você, né? Claro, além como autor? Além de mim, ninguém tem. Aliás, quem Mas tem é o Pelé, né? Ele tem, no que eu pensei que tivesse algum estádio, assim, alguma coisa. E essa daqui também é muito peculiar, porque o São Paulo havia comprado o Jaime. Esse aqui é, para lateral pelo direito. Que eu tô lendo, São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians. Aí, numa disputa de bola do Jaime com o Vladimir, a gente percebe aqui que ele está quebrando o pé. Mas quem foi culpado foi o Vladimir. E essa foto que inocentou o Vladimir. Então, até hoje nós somos amigos exatamente por essa razão. Verdade? Nós somos amigos, eu e o Vladimir. Então, ele sempre me manda um comunicado: como é que você está? Você está vivo ainda, etc. A foto foi importante para ele também, para ele foi, porque para a sua história. Não é como hoje, né? Hoje nós temos 18 câmeras no campo de futebol, então o meu amigo ali que sabe. E, além da PAN, né, que mostra totalmente geral. E detalhes. Nesse tempo não tinha isso. Nesse tempo era 2 câmeras, assim, uma pegando o ataque de um clube, outra pegando o ataque de outro, e uma PAN, uma geral. Você esteve também num teste da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Onde você fez uma foto também memorável. Eu não, acho que não trouxe ela, mas eu tive a oportunidade o Emerson Fittipaldi? de fazer o teste, né, do Copersucar no Brasil, e eu fiz uma foto muito especial do Emerson, que ele também a tem. Ele até autografou ela para mim. Mas no dia do trem do Gavião também, eu fiz essa foto aqui, ó. Tá vendo? A menina sentada No trem? No trem.
E aqui percebe a janela, parece que está em alta velocidade, mas é o obturador da câmera que promove isso, né? Só que a luz está em diagonal, tá vendo? Ó. E essa luz em diagonal é que me deu o primeiro prêmio da BCO, que é a Associação Brasileira de Cineótica. Então, compor, o segredo da fotografia é a composição. Composição de luz. Em todos os sentidos, né? Há várias formas de você compor. Você teve algum fotógrafo, grande fotógrafo como referência, Paulo? Você tem ainda na sua carreira? Tive vários, né? Começa pelo Bresson, né? O maior de toda a história. Depois nós tivemos... Considerado o pai da fotografia, né? Da fotografia moderna, né? Porque o pai da fotografia mesmo foi José Nicéforo Niepce, na França, e Hércules Florencio, no Brasil, na antiga Vila de São Carlos, hoje Campinas, né? Isso lá no século XVIII, mais ou menos. Mas de lá para cá eu tive a chance de conhecer o seu João Schoder Júnior, o seu Ângelo Prieto, o Ricardo Prieto, que foram grandes referências, o Alexandre Chaba, Cazu, Akira, uma série de pessoas que eu tenho como referência. Mas a maior referência que eu tenho é da nossa Praça Rui Barbosa, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu carregava água para o Biquinho. Não sei se você já viu contar essa história. Não. O Biquinho era um lambi-lambi que nós tínhamos na praça. Ele fazia aquelas fotos instantâneas, com aquela câmera de jogar o pano para trás, a gente chamava de lambi-lambi. E eu carregava água para ele. E ele foi me contando os segredos da imagem, me mostrando a formação da imagem, como é que formava a imagem, né? Uma vez eu chamei a atenção dele, porque às vezes a pessoa chegava muito rápido, precisava da foto tipo 5 minutos, que existia na época, ele secava a foto na língua, com empoçifite de sódio e tudo, sabe? Para assim, você vai morrer por isso, morreu praticamente sem a língua, né? Então o Biquinho foi Então ele foi a partir talvez dali a que minha você... maior referência, porque eu tinha 8 anos de idade. Foi ali que eu comecei a gostar e me apaixonar pela arte de gravar a imagem através da luz. A princípio, quimicamente, e hoje, digitalmente, né? Hoje é muito mais fácil, né? Em que é que você vê esse salto bem mais fácil? Mas em qualidade, em termos de qualidade? A fotografia, de certa forma, ela já não era artística, né? Porque não existe arte na fotografia, existe técnica. É diferente. Mas há quem defenda que existe muita arte. Não existe. Não existe arte. Como existe uma técnica. É o domínio do equipamento fotográfico para você gravar uma determinada imagem com referência a determinado ângulo. Então, isso tudo é técnica. Agora, mas e o seu olhar? A sua visão, o que você quer extrair dali? A princípio, nós temos que definir o que é arte, né? A arte é o conjunto da valorização ocular humana que reflete sobre a 17ª zona cerebral sua e forma aquilo que o pessoal vai chamar de belo. Isso é arte. Agora, ninguém vê uma fotografia como belo. Tanto é que quando você mostra uma foto para o cara, para um indivíduo, ele fala assim, nossa, tem dois indivíduos disputando a bola, mas ele nunca fala que isso aqui está composto em L. Então, o conhecimento para ser artístico depende desse conhecimento técnico. Tá, mas às vezes ela não mexe com a sua sensibilidade. Você vê aqui jogando futebol e tal. Então, mas aí quando você vê um gavião voando ali, no meio dessa paisagem, mas por que segurando que eu na venci? mão, isso tem beleza. Não. Aqui tem uma beleza técnica, mas isso tem uma beleza. Por que essa foto ficou em terceiro lugar? Por quê? Porque o trem está entrando em C. Olha lá, ele está fazendo a curva. E a mão dele está em L. É por essa razão, e não pela beleza da composição da imagem. É pela composição de linhas que definiu a imagem. Então, tecnicamente, a gente precisa entender que a fotografia analógica perdeu para a digital, porque hoje na digital você pode aplicar a arte. De que maneira? Através do Photoshop, através do Lightroom, você muda totalmente a imagem. Aí você já interfere. Certo, mas é por isso então que é arte. Como é que o pintor antigamente gravava uma imagem? Imagina um pintor lá do século XVII que tinha que gravar um júri, por exemplo, e transformar aquilo numa tela. Ele olhava, gravava a imagem com os olhos e em casa ele começava a esboçar. Ali ele movimentava a pessoa de tudo quanto é jeito, colocava a pessoa em expressão. Isso virou arte. Produz, né? Produz a pessoa, cria uma ambientação, cria um ambiente para ele. Esse é o resultado da 17ª zona.
Tá, mas quando você vem dentro do fotojornalismo, que também é uma das suas especialidades, aí esse já é pior ainda. Tá, Esse é que já não cai tem em arte. outro parâmetro. Aí. Esse não tem arte. Esse é hora, momento e lugar no fotojornalismo. Você não tem como, por exemplo, chegar, fotografar um acidente, o corpo do indivíduo está ali, você falar para o cara, põe ele assim para mim pegar ali, você não tem como. Não tem como manipular. Você É o que pode está fazer. da forma que é. Então, fotojornalismo é hora, momento e lugar. Você não pode alterar. Essa foto que tem aí com você. deixa eu Essa ver. aqui é de uns Qual que é? paraquedistas, você está vendo? Olha aqui, ó. Ah, a câmera está ali. Tem arte? Não, tem técnica. Olha aqui, ó. A composição está em diagonal, tá vendo? Olha o primeirinho lá, parece que é secundário, ó, tá vendo? Ó? Mas ele está em diagonal, ó. Quem vai aprender a fotografar hoje, porque hoje muitas pessoas fotografam, né? Isso. Mas Graças a Deus. quem quer aprender, o que tem que observar de imediato nas técnicas? O domínio técnico. Conhecer que o é a câmera equipamento? fotográfica? Conhecer o Isso, equipamento? Isso. A primeira coisa é o domínio técnico. Acima de tudo, a ocular, o que ele vê no visor. Hoje tem os LSD da vida, né, que você vê aqueles display grandes, mas antigamente era o olho do indivíduo na ocular. Ali é o primeiro domínio. Segundo, você entender o que é obturador, o que é diafragma, a razão da fotografia. Terceiro, que é a sensibilidade, que hoje sintetizou no ISO, mas antes tinha o ASA, o DNI, tinha o próprio ISO. O ISO é uma sintetização oriental que transformou para o mundo todo. Mas as máquinas vêm também com automático, isso aí já não... Então, mas ela está condensando o ISO, o diafragma e o obturador para você, por isso é automático. Agora, aí exige o menos, indivíduo, então, do indivíduo. que quer aprender a fotografar, a primeira coisa que ele tem que tirar do equipamento dele, tem que mudar o equipamento dele, é do automático para o manual. Tudo tem que ser no manual. Porque se ele dominar o manual, ele domina o resto da fotografia. É muito bom ter várias pessoas fotografando. Eu já ouvi isso de vários fotógrafos A fotografia de grande experiência. não tem como ter um limite, né? E no celular? Até porque que eu ia dizer, até porque que hoje os celulares são todos munidos de câmera fotográfica, criança. Um dia desse eu fui participar de um casamento, estava como convidado, o fotógrafo não foi possível fotografar o colocar das alianças, porque no momento em que o noivo foi colocar a aliança na noiva, apareceu 16 menininhos com celular. Fiz aquele mundo de foto. Acontece que aquele flash do celular que dispara o do profissional em fotografia, porque o do profissional é celulado, ele não pode ver outra luz. Então, no instante que ele precisou da luz dele, ele não tinha. Então, esse momento vai pegar do é celular, muito importante ter muita gente fotografando, mas é muito importante, acima de tudo, ter respeito ao profissional da fotografia. Tem algum local em Uberaba que você gosta muito de fotografar, que você fotografou já bastante? Não, Uberaba eu fotografei ela de cabeça para baixo, cabeça para cima, que para mim é minha terra. A Santa Rita você já fez muito. Mas a Santa Rita, por exemplo, eu tenho 116 ângulos diferentes dela. Diferentes? É. Ainda agora eu estava vindo para cá, fiz mais 4 da catedral. Passando por ali. Veio o sol, etc. Tá. Então, fotografar... Outro dia, bem recente, eu vi uma sua lá da Santa Rita, que você acho que colocou a Santa Rita em tronco de árvore, né? Isso. Pois Você é uma árvores. composição. Agora, não é montagem, é outro segredo. A árvore está lá, tá para todo mundo ver. Mas a foto mais curiosa... Mas isso está embutido a arte, né, Paulo? Não, eu estou aqui insistindo é a criação técnica. Tem uma foto da Santa Rita que foi colocada agora, publicada agora, que mostra aquele calçamento antigo da rua lateral. Ninguém explorou aquilo lá até hoje. De quem é a foto? Minha. É sua? Agora, eu fiz a foto, ela teve quase 500 curtidas no Facebook, mas por quê? Porque ninguém imaginou que aquilo existia. E todo Então mundo vem passa o em cima- ineditismo. E todo mundo passa sobre aquelas pedras, anda naquelas pedras, até que um dia eu fotografei aquele caminho que chega até a Santa Rita de Pedras Tapeucangas. Aí o Hélio Siqueira me mostrou como foi construído aquele... Eu imaginava que tinha sido por escravos, né? E não era por escravo. O Hélio Siqueira, ele
me relatou o fato histórico através dos padres da igreja de São Domingos, que cedeu as pedras, etc. Mas não é tempo de escravo. E poucos sabem disso, né? Então a história está aí para ser registrada e mostrada a essa juventude que está vindo aí, né? Dentre eles, meus netos já, né? Já pensou aí? Nem acreditava que um dia eu chegaria a isso. Eu tenho um neto, ó. Bacana, hein? Bacana. Graças a Deus. Isso significa que eu estou pertinho da Avenida das Saudades. O olho aqui, ó, essa parte branca, ocular, já está aproximando. Mas eu não sou Sampaco, ó. Não sou, graças a Deus. Paulo, você é fotógrafo, então, em tempo integral, 100%? Não, eu já fui. Hoje eu sou mais nutricionista do que fotógrafo. Porque a nutrição ela entrou na minha vida através do meu curso de Educação Física. Poucas pessoas também sabem disso. Na época, na Universidade de São Paulo, o curso era integral, né? E eram 6 anos. Só que a metade do curso era formação desportiva e a outra metade nutrição desportiva. Não existia o curso específico de nutrição. Aí, passados uns 10, 15 anos, nos chamaram lá dizendo que quem havia participado daquele processo de formação de professor de educação física, até porque eu aproveitei lá, fiz especialização na própria universidade em condicionamento físico, né? Tinha direito a se habilitar em nutrição. Então eu fiz 2 faculdades sem saber, numa. A partir daí, então, quando criou o curso de nutrição, né? Quando criou o curso de nutrição, é que especificou. Aí a carga horária do curso baixou, veio para 4 anos, né? Os outros 2 anos foram jogados no lixo, entre aspas. E 6? Até porque a educação física também evoluiu muito. Veio. Vamos falar, eu vou resumir aqui então, tá? Tudo que nós já conversamos, nós estamos encerrando o programa, mas Paulo Lemos de Oliveira, aposentado, né? Aposentado que trabalha muito. Quem trabalhou demais, né? Eu, por exemplo, fiquei como diretor do Colégio Castelo Branco 8 anos, sem modéstia nenhuma, revolucionei a escola. Só que o governador do estado de Minas achou errado o que eu fiz e me exonerou. O que você fez que ele achou errado? Eu não utilizava a verba de BH, eu fazia festinhas e construí o anfiteatro, coloquei 50 computadores na escola, reformei o ginásio, cobri o ginásio desportivo, reformei as quadras, reformei a biblioteca, tudo com participação da comunidade. E por que você não usava a verba oficial? Porque a gente era muito pressionado, sabe, com a questão dos 50%, infelizmente. Como hoje está claro, você conseguiria... Que 50%? Era assim, você conseguiria, não vou dizer o nome do santo, vou dizer a função do santo, com um deputado lá em BH, uma verba para reformar a parte elétrica da escola, 60 mil, tá? Só que eles mandavam o engenheiro deles fazia um toque, um retoque, etc. Na realidade ia gastar 10, sobrava 50. Desses 50, eles te oferecia 20 e ficava com 30. Era assim, e eu nunca aceitei isso. Tanto é que quando eu cheguei em BH, quando eu fui chamado em BH, eles estavam fazendo uma propaganda que todo diretor de escola tinha que fomentar as suas escolas para atrair o aluno. Eu peguei aluno, Ivacira, com 950, eu peguei escola com 950 alunos, deixei com 3.250. Hoje ela está com 680. Olha a evolução deles. Só que eu coloquei 8 alunos na medicina, aqui de Uberaba, num cursinho que a gente montou dentro da escola, totalmente gracioso, tirando os professores de casa, que estava tudo morrendo de depressão, professor aposentado, eles tudo voltaram para a escola para ajudar o aluno. Nada disso foi funcional na época, né? E hoje eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para salvar a escola. E todo mundo sabe que o fim da escola pública é imediato, não é coisa para daqui a 20, 30 anos, não. Vamos dar uma resumidinha aqui então no seu currículo. Profissional de nutrição, humana e saúde, como já falamos, né? Educação física e nutrição desportiva, você acabou de falar também, pedagogo, orientador educacional e administrador escolar, jornalista profissional, fotógrafo, e foi repórter também, foi jornalista, repórter fotográfico do Diário de São Paulo, Folha de São Paulo, qualquer coisa você pode acrescentar, tá? Ou me corrigir, viu, Paulo? Não, pode ir. Estado de São Paulo e também da editora Abril. Foi professor de fotojornalismo na FISTA, que é a Faculdade de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino.
e a Uniub. Foi também professor de Educação Física nas redes municipal, estadual e particular. E como o Paulo acabou de dizer, ex-diretor da Escola Estadual Marechal Humberto de Castelo Branco, aqui em Uberaba. De Alencar Castelo Branco. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, vou fazer a correção aqui. Diretor da Escola Estadual. É um nome também totalmente ingrato, né? Só para homenagear quem estava na época na ditadura militar. O nome correto da escola, que deveria ser por justa causa, deveria ser Professor Leôncio Ferreira do Amaral. Porque ele fundou... É o homem que tirou a escola daqui do centro, levou para o bairro, acreditando no espaço, numa obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, e de repente, não, deixa a história, um dia a história vai contar. Mas é bom deixar bem claro que no Evangelho está escrito: tudo que estiver escondido nesse mundo será revelado publicamente. Nós vamos esperar, tudo vai acontecer. Muito obrigada, tá, Paulo? Eu por sua agradeço. vinda, sua participação aqui no programa. Prazer em revê-la. História de vida. Muitos anos. Muitos anos. Ver o meu Espero companheiro que estejamos aqui juntos. De tantas jornadas, que nós já cruzamos tanto esse mundo. Félix, né? É o Félix, o homem que sem ele não tem imagem. Pronto. Não tem. Muito obrigada por sua companhia também e até breve com mais um programa Movimento aqui do estúdio no Salão Nobre da Câmara Municipal de Uberaba, na Praça Rui Barbosa.